Respeito enorme por esse cara. Se você não segue ele ainda, deveria. É o Domingos, um cara que faz um trabalho incrível de divulgação científica do jeito dele, maravilhoso. Não está isento, mesmo sendo gigante, não está isento de cometer alguns erros conceituais em física. Então eu estou aqui para corrigir um. Na verdade, eu vou chamar de licença poética no caso dele. Pode ser? Olha só o vídeo. É possível diminuir o peso de uma coisa sem arrancar nenhum pedaço dela. Ele está querendo dizer que é possível mexer no peso sem mexer na massa. Será que isso é verdade? Vamos lembrar, o que é a força-peso? A força-peso é a força gravitacional que qualquer corpinho que está aqui na superfície da Terra sente por causa da presença da Terra. Isso... estamos pensando na teoria de Newton. É verdade que esse corpinho também puxa a Terra com a mesma intensidade para cima. Então aqui a gente vai chamar de peso, aqui de menos peso, que seria a reação. Que fatores dependem essa força-peso? Essa força-peso ela depende de uma constante, que não vai mudar, uma constante universal, da massa da Terra, que eu vou representar por emão, da massa do corpinho e, nesse caso, já que o Domingos está na superfície da Terra, do raio ao quadrado da Terra. Logo, se eu quero mexer na força-peso, eu preciso mexer em algum dos fatores aí. A constante gravitacional eu não consigo mexer, a massa da Terra espera-se também que não, o raio da Terra, já que ele não vai mudar de altura, também não. Ou seja, neste caso a força-peso fica dependendo somente da massa. Vocês devem lembrar de uma outra equação que fala assim, que a força-peso é a massa vezes a gravidade. Isso na verdade é a mesma equação de cima, tá? Isso eu estou mostrando que se eu não consigo mexer na gravidade, então eu teria que mexer na massa para conseguir alterar o peso. Domingos, não, eu não consigo mexer no peso sem mexer na massa. Mas vamos à licença poética. Graças ao carinho de vocês, eu posso agora fazer esse experimento aqui no canal. Isso é muito legal. Muito provavelmente ele conseguiu comprar balança ou consegue viver disso, enfim, receber o patrocínio. Isso é muito legal, vale a pena segui-lo. Tem aqui uma balança e ela mede o peso, né? Opa, peraí. Não, a balança não mede o peso. Isso é um erro muito comum. A balança mede uma força que a gente vai chamar de força normal. O que essa força normal é? Eu explico agora. A força normal é o seguinte, ó. Imagine que eu tenha uma superfície plana aqui e eu tenho um corpinho aqui em cima. Ele vai estar exposto para ficar paradinho aí a forças que se anulam, o que a gente vai chamar de força resultante zero. Nesse caso são duas. Eu tenho a força-peso, que é essa força que a Terra está puxando, e já que ele está empurrando a mesa aqui também, tá? Que eu nem vou representar essa forcinha porque está na mesa, eu estou só preocupado em representar as forças que estão no bloquinho aí, no corpinho, ou na coisa, como ele gosta de chamar, eu acho muito legal isso. Aqui tem a força normal, que é a reação justamente deste contato com a superfície. Então, se o bloquinho está empurrando a superfície empurra ele de volta. Logo, essa é a força normal. Essas duas forças podem ser iguais, como neste caso. Se esse bloquinho não tiver uma aceleração para cima ou para baixo, é sinal de que essas duas forças estão se anulando, tipo um cabo de guerra. Quem puxa para a direita, puxa para a esquerda. Nesse caso, quem puxa para cima, puxa para baixo também. Essas forças se anulam, mas nem sempre elas se anulam. Então, a balança, na verdade, ela mede esta força aqui. Tanto é que a gente sabe disso, que quando a gente vai numa balança, se você apoiar numa coisa que está no chão e der uma levantada, a sua massa que a balança mostra, ela diminui. Mas espera aí, você não mudou a sua massa, mas é porque você está diminuindo o contato com o solo, com a superfície. Então espera-se que quando você vai medir a balança honestamente, você esteja em repouso numa superfície plana. Neste caso vai acontecer aqui. A normal vai ser igual a força-peso. Então eu posso dizer que a sua massa, eu posso informar a sua massa olhando o quanto você está empurrando o solo, mas nem sempre isso acontece. Quer ver? Observem aqui que eu tenho um monte de bolinhas de gude. Esse vai ser o nosso peso. Eu vou colocar aqui em cima e ele está marcando 618. Agora observe que eu posso diminuir esse peso apenas inclinando a balança. Olha lá, ó. Não está mais 618. Eu consigo deixar aí, ó, só 600. Tá vendo, ó? 602. E para Ok. O que aconteceu aqui? Na verdade, ele não mudou a massa e não mudou o peso, mas mudou a normal. Isso por quê? Porque quando ele inclinou, diferente do que aconteceu na outra situação, quando ele inclinou a superfície, estava aqui o bloquinho, e agora a força-peso, senhoras e senhores, ela continua para baixo. Só que parte da força-peso vai estar preocupada, aqui tem uma outra licença poética minha agora, está preocupada em fazer esse corpinho descer. O que a gente vai chamar, tecnicamente, de decomposição. Eu tenho uma decomposição da força-peso aqui. É como se eu pudesse trocar essa força-peso por essa força Px e uma força Py. É como se eu fosse trocar. E eu, de fato, eu posso trocar esta força-peso por essas duas forças. Veja que a força-peso agora tem duas preocupações.
tem a preocupação de puxar esse corpo para descer e não consegue porque tem uma força de atrito aqui, que não vai entrar no caso agora. E tem outra força que tem a preocupação de empurrar o solo. Opa, o que a balança mede? A força de contato quando ela está empurrando o solo. Ou seja, a balança está medindo esta parte aqui, que é uma parte só da força-peso. De novo, a balança está medindo somente PY, porque esta vai ser a normal. Então aqui a balança está medindo uma componente da força-peso. É uma parte da força-peso. Por isso que ela parece menor. Vamos seguir. Onde foi aquele outro peso da coisa, né? Era 618, sumiu 16, ficou só 602. Exato, porque uma parte agora está preocupada em fazer a coisa cair, inclinar, né, no plano inclinado, e a outra parte está preocupada em empurrar o solo. Esta parte que está empurrando o solo é o que a balança está medindo. Para onde foi a outra parte do peso? Isso acontece porque na Terra a gravidade só tem uma direção, ela só puxa as coisas de cima para baixo. Então, se eu entorto um pouco a coisa, a gravidade não vai puxar mais ela totalmente. Não, a gravidade continua puxando com a mesma intensidade, porque a gravidade, no caso, é a aceleração. E ela depende daqueles fatores que a gente viu que não dá para alterar, ok? Física, a coisa chamada força tem 3 partes. Direção, Opa, é verdade. tamanho, que é o mesmo módulo, e sentido. Ótimo, perfeito. A força, por ser uma grandeza vetorial, ela tem módulo, direção e sentido. Muito bom. Isso, em alguns casos, eu mudando só a direção, ela tá de cima para baixo. Se eu mudar de um lado para o outro, a força também aumenta. Opa, peraí. Nesse caso, a tração aumenta, Domingos, porque eu tenho 2 trações aqui preocupadas em segurar o peso. Mas repare que essas 2 trações de cima, elas não estão preocupadas só em levantar o peso. Uma parte dela está preocupada em puxar para a esquerda e a outra para a direita, que são as componentes. E só uma outra parte delas que segura o peso. Então, fatalmente, essas forças que eu estou desenhando aqui como F, agora, essas forças Fs, elas são maiores do que a metade da força-peso. Se eu juntar o valor de F com F, dá mais do que a força-peso. Espera-se isso. Agora, não espera-se isso na seguinte situação. Não é isso que acontece na balança. Eu estou entortando, estou mudando a direção. Ou seja, a força que é pequenininha pode ficar muito maior ou menor. Neste caso, fica menor porque o pezinho que está aqui está sendo segurado por 2 trações na mesma direção, no sentido oposto. Então, essas forças aqui estão preocupadas somente com a força-peso. Portanto, cada uma delas é metade da força-peso, com certeza. E quando eu traciono elas com um ângulo, ela fica maior porque existe uma outra preocupação, que é levar essas forças, essa massa aí, também para os lados, certo? Dependendo da mudança de direção que você faz. Domingos, você é incrível, cara. Sou seu fã. Fico à disposição também para sempre fazer uma revisão dos seus roteiros. Pode entrar em contato comigo. E parabéns, continue. Você é gigante.